Oi, gente, tudo bem? Na aula passada eu falei para vocês que a gente entrou no assunto termoquímica. E um dos itens da termoquímica é o calor de reação. Então, se uma reação química precisa absorver calor ou se ela precisa, se ela vai liberar calor ao acontecer. Bom, a entalpia, ela é um valor numérico, certo? Negativo ou positivo, para indicar se está absorvendo ou liberando energia. Quem não assistiu à aula anterior, aconselho dar uma olhada, fazer as atividades para entender melhor sobre entalpia. Quem já assistiu, segue comigo aqui. Então, eu tenho três maneiras de calcular a variação de entalpia, que é o ΔH. Vocês vão ver muito esse símbolo aqui. A primeira forma é entalpias de formação. A segunda é lei de Hess. E a terceira, energias de ligação. Na aula de hoje, a gente vai focar em uma dessas três formas, que é essa que está de uma cor diferente aqui, ó, que é a lei de Hess. Então, vamos seguir para descobrir o que é isso. Quem fez atividade sobre o calorímetro, descobriu que ele é um método experimental para medir o calor que uma substância libera. Porém, nem todas as reações químicas, elas podem ser medidas através de um calorímetro, porque algumas são muito perigosas e tóxicas e tal, então não pode ser medida dessa forma. Então, a lei de Hess, ela é uma maneira teórica de calcular, né? Uma maneira que você vai fazer na teoria, mas não na prática. Então, nada mais é que um cálculo. A lei de Hess, a gente vai usar outras reações. Então, a gente vai chegar numa reação específica usando várias reações. Então, eu quero uma, eu uso outras para chegar no resultado. Então, aqui embaixo tem um parágrafo importante. Então, é possível manipular as reações. De que forma? Multiplicando o coeficiente estequiométrico e invertendo os produtos e os reagentes. Então, eu posso só multiplicar, só inverter ou fazer os dois para chegar no valor de uma reação. Tá, não entendi nada, professora, segue aí. Por exemplo, eu quero chegar nessa terceira aqui, ó. Carbono grafite mais O2 formando CO2. Mas eu não vou fazer isso através de um experimento, eu vou fazer isso através de outras reações. Então, a gente chama essa aqui final de reação global, que é o resultado de várias reações, né? Engloba outras reações. Quais são elas? Essas duas aqui. Essas duas você não vai criar do além. O enunciado vai te dar pronta já. Você só vai transformá-las na sua reação de interesse, certo? Então, aqui, ó, o grafite está aqui, o grafite está aqui embaixo. O O2 está nas duas, o O2 está aqui embaixo, e o CO2 está nas duas. O CO está em uma, o CO2 na outra. E o CO2 está aqui embaixo. Tá, mas o que eu fiz aqui? Eu somei essas duas reações. Então, C-grafite mais... Não tem outro C-grafite? Então, repito ele aqui embaixo. Só que o CO, reparem esse CO aqui, ó. Ele tá aqui como reagente e aqui em cima ele tá como produto. Então, assim como numa equação matemática, quando se repete antes e depois do sinal de igual, a gente corta, é isso que a gente vai fazer na lei de Hess. A gente vai eliminar o produto ou o reagente que se repetir no produto e no reagente. Então, assim, aqui na flecha é como se a gente fizesse uma barreira. Se a substância está somente de um lado, a gente repete ela aqui embaixo na equação global, que é o caso do grafite. Não tem grafite no produto. O O2, ele está se repetindo, mas os dois estão nos reagentes. Então, a gente não pode cortar. A gente soma os dois. Tá, mas soma o quê? Não ia ficar, ó, 4, então? Não, a gente soma o coeficiente estequiométrico. Meio mais meio é igual a 1. Então, por isso que aqui tem
nada, né? Que é o número 1. O CO se repete dos dois lados, então a gente corta. E o CO2 a gente repete aqui embaixo, porque ele está sozinho aqui nos produtos, não tem do outro lado para a gente poder cortar. Então, esse é o processo. Pegar mais reações, somá-las para dar a reação global. Só que nem sempre vai ser assim tão simples. Aqui tem a questão numérica desse mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, tá? Como que eu chego então no ΔH? A primeira tem um ΔH que a gente não conhece, nesse exemplo aqui. A segunda tem um ΔH conhecido, menos 283 kJ por mol. E a global também tem um ΔH conhecido, menos 393,5. A gente vai aplicar isso numa formulazinha. Então, o ΔH global é igual à soma do primeiro mais o segundo, da primeira reação mais a segunda. E essa aqui é a global. Só que a primeira é desconhecida, então vai ficar somente ΔH1. A global eu conheço, menos 393,5 kJ por mol. E H2, ΔH2, eu também conheço, menos 283. Só que como ela tem o sinal negativo, ela vai passar para o outro lado somando. Por isso que o resultado é menos 110,5, certo? Então, a gente vai aplicar uma formulazinha. Em 90% dos casos, a gente tem que descobrir a global. Então, é mais fácil fazer esse cálculo ainda. Vamos para o exemplo mais complicadinho. Eu tenho aqui 3 reações. A reação número 1, número 2 e número 3. O enunciado me deu o ΔH1, o 2 e o 3. Eu quero achar o ΔH global. E a reação global é essa aqui. Tá, professora, não é só somar todas, então? Não, não é só somar todas. Elas têm que estar na direção certa. O que é direção certa? O direção certa é a global que vai me dizer. Vamos por partes. Eu preciso do C-grafite. C-grafite está onde nessas 3 reações? Está aqui, ó, na segunda, certo? Eu preciso que ele esteja no reagente. Ele está no reagente? Sim. Então, eu não vou precisar inverter essa reação. Ela pode ficar do jeito que ela está. Porém, aqui tem o número 2. 2C. Esse número 2 que tem aqui, ó, não é do carbono. Ele só quer dizer que é a reação 2, né? A segunda reação. Isso pode confundir, cuidado. Eu vou até apagar esse 2 aqui, ó. Ele é só tipo letra A, B, C, sabe? Então, o que quer dizer? Que aqui eu tenho uma reação para 1 mol de carbono grafite, mas a global é para 2 mols. O que eu faço? Multiplico essa reação por 2. Mas, como eu falei antes, eu multiplico coeficiente estequiométrico. Próximo. Aqui eu tenho 3H2. Onde que está o H2? Ele está aqui, ó, na terceira equação. Lembrando que esse 3 não é mol, né? Esse 3 aqui é a terceira equação. Vou apagar também para não confundir. Então, essa equação aqui está no lado certo, porque o H2 é reagente e aqui ele também é reagente. Mas ela está para 1 mol de H2 e eu não quero isso. Eu quero para 3. Então, eu multiplico por 3. E por último, o C2H6. Agora vocês precisam de mais atenção. O C2H6 aqui está nos produtos, depois da flechinha. Porém, aqui na reação número 1, está no reagente, certo? O que a gente vai ter que fazer com essa equação?
A gente vai ter que inverter. Inverter é muito fácil. Tudo que está no reagente vai para o produto e tudo que está no produto vai para o reagente. Então, eu vou puxar vocês aqui para baixo. Ó. Essa foi a primeira a ser feita, porque ela é a número 1. Então, olha só. Aqui tem 2 CO2 no produto. Aqui, o 2 CO2 está no reagente. Aqui tem 3H2O no produto. Aqui tem 3H2O no reagente. Então, eu só girei a equação. Ó, o C2H6 aqui do produto e os 7,5 de O2 aqui no produto também. Então, isso é girar uma equação, inverter o lado. Só isso. Só que tem que tomar um cuidado. Quando eu inverto a reação, eu vou inverter o sinal dela também. Então, aqui, ó, é mais 1560, certo? Então, eu só mudei o sinal. Simples assim. Inverte a reação, muda o sinal. Por que eu não preciso multiplicar por nada? Porque aqui, ó, é para 1 mol. E aqui também tem 1 mol, né? Porque não tem número nenhum. Então, segue o baile. Vamos para a próxima. Aí, pegamos aqui, ó, a equação número 2. Lembra que a gente viu agora que ela tinha que ser, vou voltar aqui, ó, vezes 2? Então, o C-grafite virou 2C-grafite. O O2 virou 2O2. E o CO2 virou 2CO2. Então, não mexe na molécula. CO2 permanece CO2, não vai virar CO4. Mas eu boto o número 2 na frente. 2 na frente, 2 na frente. É sempre o coeficiente que a gente multiplica. E aí, o que a gente fez com a entalpia? Mudamos o sinal? Não, porque a gente não girou a equação. Mas a gente multiplicou por 2 também. Então, menos 393,5 vezes 2 deu menos 787 quilojoules, certo? Reparem que agora não é mais por mol, né? Porque por mol é para 1 mol. Como eu multipliquei por 2, é só quilojoule, que já não é mais 1 mol, são 2 mols, certo? Então, fizemos isso com a segunda equação. Agora, a terceira equação, a gente viu que tinha que multiplicar por 3, né? Vou voltar lá no nosso outro slide. Aqui, ó, vezes 3. Então, mesma ideia. Voltando lá, eu tenho aqui, ó, 3H2 mais, agora prestem atenção, aqui é 1 meio. 1 meio, vou fazer aqui, vezes 3. Então, multiplica direto, né? 3 vezes 1, aqui é como se tivesse o número 1. Então, 1 vezes 2. Então, fica 3 meios. Então, beleza. 3 meios de O2. Formando, aqui era 1H2O, agora formou 3H2O. E o valor de entalpia permanece negativo, porque a gente não inverteu essa equação. E multiplicamos por 3. Então, menos 285,8 vezes 3. Menos 857,4. Beleza? Agora que a gente fez todas as manipulações possíveis e necessárias, a gente vai cortar o que se repete. Então, presta atenção nesse resultado aqui. Eu tenho como objetivo, antes de qualquer coisa, formar essa aqui, ó. Essa é a global. Então, tem que sobrar só isso. Se sobrar alguma coisa além disso, é porque você fez alguma coisa errada, certo? Tem que voltar atrás. A ideia é dar certo. Aqui na flechinha, a gente vai fazer uma barreira. Então, se antes da barreira e depois da barreira eu estivesse repetindo, a gente vai cortar. Bom, CO2 se repete? Se repete, ó. Tem o CO2 aqui, tem o CO2 aqui. Na mesma quantidade, 2 CO2, 2 CO2. Então, eu posso eliminar, porque eles são idênticos. Agora, H2O. 3H2O
e 3H2O, em lados opostos. Então, eu posso eliminar porque elas são idênticas. Aí, o C2H6 eu não quero eliminar, né? Então, deixa ele ali, porque é meu interesse aqui em cima. 7,5 de O2. Tem O2 do outro lado? Tem. Aqui e aqui. Bom, mas será que 2 mais 3 meios dá 7 meios? Faz a conta. 2 mais 3 meios. Para quem não lembra, para fazer esse cálculo tem que fazer o mínimo, né? O mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. Vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Vezes 3, 3. Então, 4 mais 3 dividido por 2, 4 mais 3, 7. Dividido por 2, deixar o 2 aqui, então dá 7 meios. Então, como eles estão do mesmo lado, ó, 2O2, 3O2, eu somo eles. A soma dos dois deu 7 meios, que é exatamente a mesma quantidade que tem do outro lado. Então, eu corto isso aqui com isso aqui. Certo? Não é difícil, mas tem bastante etapas, tem que prestar bastante atenção. E olha só o que sobrou. 2C grafite, 3H2 e C2H6, que é o que a gente precisava. Por isso que a equação global vai ficar 2C grafite, 3H2 e o C2H6. Os cortes que a gente fez na outra se mantêm. Vou repetir aqui só para ficar bem claro no final. E como é um slide novo, vem em branco, né? Então, a gente cortou tudo que não era interessante. E sobrou a nossa equação queridinha necessária pedida nesse exercício. Sempre vai dar certo, certo? Não tem como te dar um exercício disso sendo uma pegadinha que não vai dar certo. Você tem que se concentrar para conseguir concluir esse conteúdo, tá? Esse processo. E qual que é o ΔH? Esse é o objetivo. Bom, aí nós vamos aplicar aquela equação, né? O ΔH global é a soma dos outros deltas H. Aqui, ó, temos que respeitar o sinal. Então, é mais 1.560 kJ menos 787 kJ menos 857,4. Tá, professora, mas não é somar todos? Sim, mas somar todos quer dizer que eu vou ter que respeitar o sinal negativo, né? É mais menos 787. Mais com menos dá menos. Então, eu preciso respeitar esses sinais negativos. É como se eu tivesse R$1.560 e tivesse devendo 787 e devendo 857,4. No final, eu ainda estou devendo menos 84,4 kJ por mol. Então, qual é o ΔH global dessa reação? Menos 84,4 kJ dessa equação global. Mas olha só, prestem bastante atenção. O objetivo disso aqui, num exercício, normalmente é responder se a equação é endotérmica ou exotérmica. Por isso é importante quem não tenha visto a aula passada, dê uma olhadinha. O que acontece, né? Qual é a classificação dessa equação aqui? Se o ΔH dela deu menos 84,4, ela é exotérmica, certo? Exotérmica. Por quê? Porque quando o ΔH dá negativo, quer dizer que ela libera energia, libera calor. Então, quem libera calor é chamado de exotérmico. Então, essa equação é exotérmica, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, somente sobre a lei de Hess, que já vai dar um trabalhinho bom aí para vocês. Quem tiver dúvida pode entrar em contato e eu vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem, beleza? Beijos, saudades!